Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais uma madrugada, uma casa firme, meu Deus, que sei que será poderosa. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por esse dia. Meu Deus, pela quarta que passou, pela quinta que entramos. Meu Deus, é uma grande oportunidade, Senhor. Eu sempre vejo, meu Deus, que o difícil mesmo, Senhor, o difícil, o sacrifício é viver, meu Pai, na derrota, no fracasso. O difícil mesmo, meu Deus, é estar na madrugada, meu Deus, com o efeito de um remédio, com dores, procurando um filho, meu Pai, pelas ruas. Meu Deus, passando, meu Pai, o início de uma madrugada, Senhor, numa noitada. Meu Deus, brigando, meu Pai, com o cônjuge, com a esposa, com o marido. Meu Deus, difícil mesmo é viver no problema, é viver nas mãos do diabo. Isso aqui não é difícil, meu Pai, é um privilégio. Porque se estamos aqui é porque podemos estar aqui. Meu Deus, quantos podem estar, mas não estão? Meu Pai, quantos estão, meu Deus, mas não querem estar? Meu Deus, porque uma coisa é nós estarmos com o nosso corpo, outra coisa, meu Pai, estarmos alinhados, nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Que possamos estar alinhados, meu Pai, ao Senhor, com aquilo que o Senhor, meu Pai, nos direciona, com aquilo, meu Pai, que nós ouvimos, meu Pai, nos dando a consciência do que precisamos fazer e realizar, a agilidade, meu Pai, do correr e consertar, meu Deus, a fome, meu Pai, de buscar todos os dias, meu Pai, por essa oportunidade. Sim, meu Deus, eu sei, meu Deus, que hoje, meu Pai, se estamos aqui porque foi conquistado isso aqui, é um território que nós estamos meu Pai, que foi conquistado, e que possamos, meu Pai, todos os dias, meu Deus, continuar, meu Pai, estabelecendo esta madrugada, esta casa firme, meu Deus, e todos, meu Pai, como nós sabemos, meu Pai, um jejum como esse tem muitas respostas. Isso aqui, meu Deus, é o resultado de quem tem muita fome, meu Pai, de quem tem desejo de estar aqui. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Domingo, a bispa nos trouxe, né, o culto com o título Morte de Si Mesmo. O DNA do pecador é pecar. Um cristão fora do padrão de Deus é praticante do pecado. É uma pessoa que ela vive uma insensatez. A natureza de uma árvore, ela é revelada pelo nível do fruto. Portanto, qual o fruto que você está produzindo? Quando nós pegamos ali em Gálatas 5:22, coloca para mim, por gentileza. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Na NVI diz o fruto do Espírito. O fruto vai determinar a árvore que você é. Se nós damos frutos bons, você vem e, como ainda a palavra de Deus aqui, ó, se você produz um fruto de amor, né, você está produzindo os frutos que provêm do Espírito. Mas ao invés de amor, você está derramando ódio. Ao invés de alegria, você produz tristeza. Ao invés da paz, você leva a perturbação. Ao invés da paciência, você gera impaciência, inquietação, ansiedade. Ao invés de delicadeza, você produz a brutalidade, a grosseria. Ao invés da bondade, você produz
cada vez mais esse fruto do egoísmo, o fruto do pesar na vida do próximo. Ao invés do fruto da fidelidade, você está produzindo o fruto da infidelidade, da deslealdade. Se quiser saber se uma árvore é boa ou ruim, olha para os frutos. Quando encontramos frutos envenenados, é porque a árvore é ruim. Se encontramos frutos bons, a árvore é boa. Isso sempre vai nascer de uma pessoa que nasceu do Espírito. Em Gálatas 5, versículo 1, diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. É interessante que o difícil é aqui que a palavra de Deus ensina. Deixa no 1, por favor. Continuem firmes como pessoas livres. O que mais o mundo pede é uma liberdade para você fazer o que você quiser. Quando você pega no ano de 2000, a população ela tinha por volta de 1 bilhão e pouco de pessoas. Hoje, 20 anos depois, só na China e na Índia tem essa população. Você vê um número maior de pessoas, um distanciamento sendo encurtado, porque você tem internet, as pessoas se tornam cada vez mais, na teoria, mais próximas. E cada vez mais, você vê pessoas até com uma dificuldade de estar no mesmo elevador que uma pessoa. É ou não é? Você vê pessoas até... Eu moro em prédio, e quantas vezes eu estou descendo até o estacionamento, e estou sozinho, eu estou com o Davi, com o João, o pessoal para, não pode ir. Até falei, eu já falei assim, não tem espaço, entra. Não, pode ir. Mas várias vezes, as pessoas não querem contato, tem mais pessoas, tem mais comunicação, tem mais internet, tem mais a possibilidade do distanciamento ser encurtado, e você vê o número de pessoas mais egoístas, tendo mais a síndrome da ansiedade, tendo mais ansiedade, a inquietação, não querendo contato. Tem mais pessoas e o nível de solidão é muito maior. É ou não é? Nós vemos cada vez mais. E quando você fala de uma pessoa livre, quem não quer ser livre? O que o mundo mais prega é liberdade. Você pode fazer o que você quiser, comer o que você quiser, você pode assistir o que você quiser, você pode se medicar, você pode chegar na farmácia, você pode comprar o que você quiser. Tirando aquelas remédios com tarja preta, hoje você pode se entupir de remédio. Você pode fazer o que você quiser. E quanto mais essa liberdade está aberta, mais as pessoas estão aprisionadas. Então Cristo nos libertou, Cristo foi àquela cruz, nos dá o poder de não viver mais pela lei, não viver mais em cima os procedimentos. Tem muitas pessoas ainda que acreditam que vão ser salvas porque estão vestindo um terno, estão não cortando cabelo, não passando maquiagem. E muitas vezes, o que está acontecendo, a maneira de tratar os procedimentos, colocando até mesmo, vivendo pela lei, acaba dispersando e não vivendo mais pela graça. Continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Nós sabemos o tempo da escravidão, o que nos gerou. Nós sabemos que
Quanto mais nós tínhamos muitas coisas, mais escravos de compras, de relacionamento, de comida. Pessoas cada vez mais saindo com várias pessoas, vivendo uma vida hedonista, somente pensando em você, vivendo para você. E a gente sabe que quanto mais a gente está cheio de nós, mais infelizes e escravos nós somos. No 2, por favor. Versículo 2. Presta atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor para vocês. Se você se amoldar ao padrão desse mundo, se você permitir que o tempo da lei volte na sua vida, Cristo não faz mais parte, porque não é pela lei, é pela graça. Então, quanto mais nós nos tornamos pessoas colocando regras para servir a Deus, colocando dificuldade para servir a Deus. Eu lembro de um tempo que minha avó ela entrava na igreja e lá tinha já uma senhora, né? Tinha uma senhora já medindo o tamanho da saia, sabendo se podia ou não entrar, né? Se podia fazer tal. Mediante a maneira que a pessoa ela entrava, podia até entrar. Aí você já havia uns 40 olhos já virados para ela, né? Julgando, condenando, que aquela pessoa se passou 5 centímetros, 10 centímetros para cima, aquela pessoa já é imoral, aquela pessoa que não está respeitando os costumes. E a gente sabe, quanto mais regras, mais aquele povo do apontar o dedo, julgar, o pesar, transformar uma coisa que tem que ser fácil, porque é pela fé, e é a fé que você vai viver uma fé através do amor, porque não adianta você ter fé e você não andar com amor. Então, Cristo não terá valor para vocês se você permitir viver esse tempo da lei novamente. 3, por gentileza. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Paulo volta a repetir, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Vocês que querem que Deus o aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Parece até que não está casado, não tá ligado o versículo 6 com o versículo 7. Mas você vê aqui, quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que o Senhor quer é uma circuncisão de coração. O que o Senhor quer é saber das suas intenções e motivações. O que o Senhor quer é muitas vezes, como diz em Deuteronômio 8:2, você passar pelo deserto para humilhá-los e pô-los à prova. Tem coisas que realmente precisa assim, eu vou determinar o tempo do deserto. Porque o objetivo do deserto é humilhar. E se você não se humilha perante a poderosa mão de Deus, você vai continuar passando vergonha e não vai passar nas provas.
Porque o Senhor quer saber. O Senhor, Ele quer saber quais as intenções e motivações. Se realmente eu gerei morte de si mesmo, se realmente eu já estou produzindo frutos bons, se realmente eu já estou vivendo pela graça, se realmente eu entendi que a circuncisão e nem aqueles que querem me circuncidar podem ter um poder sobre mim. Porque quando estamos unidos com Cristo não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé, que age e ela precisa agir por meio do amor. Vocês estavam indo bem. Quantos de nós iniciou na fé, no primeiro amor? Não tinha dificuldade para nada. Andava 20 quilômetros, parecia que era 200 metros. Passava o dia inteiro limpando cadeira. E chegava em casa e limpava também em casa. Lavava banheiro, fazia tudo. Quantos de nós não perdíamos? Nossa, quantas vezes eu falo sempre. Eu quero esse evangelista que brilha o olho. Que assim, que está cantando todos os hinos lavando panela. Aquele amor mesmo por fazer a obra. Porque a obra não tem cor, não tem setor, a obra é obra. Você pode estar no banheiro, você pode estar no altar. Obra é obra. E muitos que estão nos banheiros, pegando, fazendo, levando lixo, podem ter mais galardão até do que aqueles que estão no altar. Porque simplesmente o Senhor nos ensina. Entre pela porta do seu quarto, feche. E lá, aquilo que você fizer, aonde ninguém vê, é o Senhor que vai trazer. É o Senhor que vai levantar. Então, Paulo diz aqui, nós estávamos indo tão bem. Quem te convenceu a deixar de seguir a verdade? Essa verdade gostosa, essa verdade leve, a verdade da graça, a verdade da cruz. Quem te convenceu a tirar o pé? Quem te convenceu a sacrificar menos? Quem te convenceu a diminuir seu número de oração? Há um jejum de 12 horas, já está difícil, um de 3 dias, nem pensar. Quem te convenceu a quando você ouvir uma oportunidade de ser coluna de um setor, você passar pela sua cabeça que deixa para outro. Isso não é tão importante assim. Porque se eu não acredito que eu estou fazendo, eu paro de fazer. Muitos até viam uma oportunidade de semear, quando abriu uma oportunidade de, desde ser uma coluna de um setor, do projeto Mudança de Vida, de algum trabalho social, do templo. Antigamente, quando nós estávamos fazendo a construção do templo, nós tínhamos ainda o envelope ainda da oferta para a reforma do templo. E se eu não acredito no que eu estou fazendo, eu paro de fazer. Simplesmente porque eu não estou vendo no meu tempo, na minha hora, eu simplesmente acho que isso é besteira. Ou se eu fiz e passei por uma dificuldade, eu pago um trauma e começo a viver com uma crença de escassez. E eu paro de semear, eu paro de me doar. Eu posso até me doar a minha parte da minha energia, mas eu acabo também, uma coisa mínima, de um pacote de sal, eu achar que é muito. Eu incentivo os evangelistas, porque nós fazemos muitos trabalhos sociais, mas a gente não pode parar de semear também. Desde a nossa energia, do nosso tempo, financeiramente, não pode parar. Porque isso faz parte. Nós temos que viver uma vida abundante, uma vida próspera. E eu falo isso, não falando da teologia financeira, batendo disso, não. Todo mundo tem que ter dignidade. Você tem que ter uma roupa bonita, você tem que comer o que você quer, você tem que ter um lugar onde você pode ter paz, dormir, uma cama boa, um cobertor, um travesseiro.
Você tem que ter. Isso faz parte do povo. De que maneira a gente pode falar de um Deus abundante se eu não vivo uma abundância? Se eu vivo uma escassez? De que maneira eu falo que um Deus que cura, mas se eu vivo medicado? Vivo mancando, cheio de problema de saúde? De que maneira que eu falo que Deus liberta se eu vivo aprisionado? Uma pessoa não pode falar bom dia, que eu já baixo a cabeça e ela já vira minha inimiga? De que maneira eu falo de paz se eu vivo inquieto, eu vivo perturbado? De que maneira eu falo para que eu tenho que levar o ID, se eu não consigo mandar uma mensagem, enviar um programa, se eu não consigo falar de Deus para o meu vizinho? Se eu temo falar do Senhor para o meu filho, para minha mãe, para meu pai? Eu tive uma experiência de falar com uma pessoa, e essa pessoa falar para mim de uma amizade, de um filho dessa pessoa, né? Não, porque essa amizade é muito tempo, tal, uma amizade desde a infância, tal. Eu falei, então, mas tem que ver. Tem que ver, porque quando nós morremos e nascemos para Cristo, a nossa mente muda. Nosso círculo de amizade, as coisas mudam. E se essa pessoa não tiver a mesma fé, eu posso estar sendo levado e não estar levando ninguém. E essa pessoa bateu, não, porque meu filho tal, ele sabe, ele conhece, tal. E não, porque ele é boa. Falou, olha, quando a mãe e os irmãos de Jesus chegaram nele, Jesus, ele falou quem era a família dele. E eu falei para essa pessoa, mas Jesus, sua mãe, seus irmãos querem falar, mas quem? Minha mãe, meu irmão? Não. Esses aqui, ó. Esse aqui é minha mãe, meus irmãos, é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Não, porque meu filho tal, ele está levando essa pessoa para Cristo. Eu acho que até eu fui muito rápido, espontâneo. Eu falei assim, não deu 2 segundos, eu respondi direto. Então lembro que Jesus falou para Pedro, se converta e depois fortaleça seus irmãos. Ele só nem falou mais comigo. Mas eu sei que ela entendeu. Porque tem coisas que a gente precisa trazer à luz. Porque lá na frente, se trazer esse filho, depois ir apresentar o problema e colocar na conta da igreja, eu falei, olha com quem tu andas. Se converta primeiro e depois fortaleça os seus irmãos. Se tem coisas que não está sendo falado dentro de casa, então, como eu falei, esses dias eu estava falando ainda para o João e para o Davi, com os meus 2 filhos. A vida é dura, a vida vai querer te colocar um pé no teu pescoço e cada vez você puxará, vai pisar cada vez mais. Eu não estou amedrontando, não. Estou dizendo que o pai e a mãe, o que eu estava falando para eles, ainda falei para eles, o papai e a mamãe vai ser as pessoas que mais vão falar com amor, que vai mais querer seu bem. Porque lá na frente, se a gente não se ajusta, Deus vai permitir coisas para nos ajustar. E muitas vezes vai ser realmente testes muito difíceis. Eu sei que talvez todas as experiências e tudo, talvez não, eu não vou passar todas as experiências, todos os entendimentos, porque vão chegar num nível que eles vão passar o nosso nível espiritual, intelectual, uma geração muito mais forte do que essa, e vão ter outras experiências, e vão passar por outros desafios, e vão vencer. Mas também vão aprender e se relacionar com Deus de uma maneira única e pessoal, que eu não consigo passar isso. Mas hoje, a maneira que o João e Davi enxergam Deus é a maneira que está me enxergando. Então minha responsabilidade de pai é muito grande. Porque nós, pais, somos a introdução de Deus nessa terra. Então a maneira que eu estiver sendo como pai, eu posso estar facilitando ou dificultando o meu filho se relacionar com Deus.
Então, quando nós chegamos e temos o contato, e vivemos esse primeiro amor, nós precisamos sempre olhar o que eu fiz até aqui que me trouxe. Então eu preciso voltar a fazer para me levar adiante. Porque tudo o que eu sei me trouxe até aqui. E o que eu não sei é o que vai me levar adiante. 8. É claro que quem os convenceu não foi Deus. É óbvio. Porque Deus, Ele não ia mandar você diminuir o passo. Deus não ia mandar você buscar menos. Deus não ia mandar você jejuar menos, orar menos, ouvir menos programa. É claro que quem te convenceu não foi Deus, que o chamou. 9. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Nós não estamos falando de algo que é muito visível, algo que vem para estragar toda a receita. Mas um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, ou a falta de açúcar, a falta de sal, muda toda a receita. Existe uma receita muito clara, que o Senhor todo dia te ensina, todo dia Ele te orienta, todo dia Ele te mostra, e todo dia sai do altar e sai dos programas. Mas se nós permitimos um pouco de fermento de pessoas de fora, tanto que a bispa fala, e o Senhor ainda fala sobre isso, você não tem como servir dois senhores. Não é como você ouvir uma palavra como essa e depois ouvir qualquer gabiru na internet. Ouvir pastor falando que era no tempo só da lei o dízimo e oferta. Outros falando que venha como está e fique como está. Igrejas inclusivas aceita tudo, né? E a gente sabe que não é nós, é a palavra de Deus. Você chega como está, mas você precisa morrer para si mesmo e começar uma nova vida. Então, um pouco de fermento, uma coisinha que você está usando, uma coisinha que você acrescenta, pode destruir toda a massa. Isso é algo que a gente precisa entender. Eu não tenho controle. Eu sou uma pessoa que eu tive a experiência várias vezes. Eu achar que não tinha problema, deixa eu ver, deixa eu usar, deixa eu me comunicar, coisinhas pequenas que não é pecado. Tecnicamente não mudava nada e mudava tudo. Simplesmente porque existe um padrão. Simplesmente porque existe uma regra. Isso, mas como assim o senhor falou aí de circuncisão, falou de lei, agora está falando de... Não. Eu estou falando que para cada projeto, Deus estabelece cada um de nós. Cada um tem um fardo, uma carga, uma direção, e todos seguindo uma mesma. Mas cada um tem um peso. Se a gente quer acrescentar, ou a gente quer tirar alguma coisa, a gente pode estragar projetos grandes. Grandes projetos que Deus tem para nós. 10. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. O homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Na versão ainda na NVI fala
matasse, se esse homem, se esse velho eu, que ainda perturba, tem poder, tem domínio sobre vocês, eu gostaria que se castrasse de vez. Nós precisamos cortar de vez coisas. Nós precisamos eliminar coisas da nossa vida de vez. Tem coisas ainda que a gente está equilibrando que não funciona. Não está te trazendo benefício nenhum. Está atrasando a sua vida. Atrasando projetos. Atrasando uma linda história que Deus tem com você. A gente precisa cortar de vez muitas coisas. Como ainda eu falei aqui, a morte de si mesmo. Nós precisamos matar de vez o velho homem. Não podemos mais aceitar uma pequena quantidade que seja 1 grama de fermento a mais nessa massa. Ela está estragando, você sabe o que acontece? Para chegar numa massa, existe um processo. Você vai, quebra o ovo, pega a farinha, coloca a quantidade, amassa, 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 amassa. É ou não é? E na hora que você bota o fermento, você botar um pouco a mais, você vai ter que começar de novo. Se impregnou na massa, não tem mais volta. Sabe o que acontece? Você vai ter que começar tudo de novo. Sabe o que quer dizer isso? Tempo. Você perde mais tempo. Sabe o que acontece com uma pessoa que não vê resultado? Eu vejo isso muito na academia, quando eu vou. A pessoa chega lá, né, bate papo, anda para todo lado, pega peso de cachorro 3, 4 meses seguidos, né? Não faz 5 minutos, posta mais foto, né? Gasta mais tempo postando foto do que fazendo exercício. Depois dá 2, 3 meses, não está mais lá. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta uma vida sem resultado. Você precisa ver. O resultado é necessário. O resultado no que você está fazendo na igreja, o seu relacionamento com Deus, o seu investimento no seu casamento, com os seus filhos. Nós precisamos de resultado. Quando nós crescemos, nós temos vida. Nós vemos a mudança. Quando você faz uma dieta, você começa a ver que você está emagrecendo, você fica feliz. Quando você começa a passar um produto na pele, você vê que a pele está mais macia, está mais jovem, você está feliz. Quando você vê que você está com mais disposição, você está feliz. Quando você começa a se alimentar melhor e você vê que está tendo resultado, você está feliz. Quando você passa mais tempo com o seu filho, investindo tempo, ajudando nas tarefas, lendo a Bíblia, e você vê que o momento do teste está saindo coisas boas, está pegando a palavra. Esses dias os meus filhos, eles abriram o armário que tem ali na minha sala, pegaram um monte de panfleto, né, que a gente tinha ali do projeto, dos jovens, né, vários panfletos aí que tinha por evento dos jovens, levaram, botaram numa mochilinha, levaram todo mundo. Diz que evangelizaram a escola toda, né? Maria ainda chegou hoje falando que evangelizou uma criança, ela disse e falou para vir para a igreja e tal. E ela disse que vai vir. Aí meus filhos levando o Davi, ele me pediu uma semana, né? Todo dia, né? Depois virou um hábito dele já, né? Levar a Bíblia. Ele só tem que levar as coisas dele. Mas eu falei, não, vou pagar para ver. Caso a professora fala, não é para levar a Bíblia. Não, aí eu vou lá na escola e falo, não, pode levar. Não é um brinquedo, é a Bíblia. Mas todo dia ele leva a Bíblia e tem orgulho. Eu lembro de um dia ele falar que eu tenho o hábito de sempre pegar a Bíblia, né, e ao final da oração daqueles que aceitam Jesus, né, e começa uma vida nova ali na Praça da Sé, pegar na Bíblia e eu falo, não, aqui é a palavra de Deus. Aí um dia ele foi lá
e pegou a Bíblia, levantou no meio do recreio, né, para as crianças de 5 anos, 6 anos, toca na Bíblia. Os outros olharam assim e voltou a comer. Nem se mexeu, ninguém nem tocou na Bíblia, nem olhou mais para ele lá. Eu falei para ele, e aí Davi, você levantou? Não, eu levantei, falei, toca na Bíblia. Aí ficou assim, com a Bíblia levantada, aí disse que ninguém tocou, eu falei, mas ninguém tocou. Aí ele falou, normal, mas a criança não vê a maldade. Ele falou assim, não, ninguém tocou, papai. Mas aí no outro dia ele fez de novo, né? Ele continua. Não vai desanimar, pai, continua. Um dia alguém vai tocar. Um dia vai precisar. A palavra de Deus está ali. Um dia alguém vai levantar e vai tocar na Bíblia, vai querer aquilo que você tem. E vai acontecer. Vai acontecer. É por isso que a gente está trabalhando e investindo todos os dias. A gente não pode parar. Decida. Decida dar um passo maior. Invista mais. Quanto esses homens que andam perturbando vocês, se livra dessa perturbação. O problema é que a gente não tem, às vezes não tem esse discernimento, essa consciência. Por que eu estou sendo perturbado por às vezes uma mínima brecha? Às vezes eu era atacado por pensamentos porque na hora que era para fazer um negócio, estava perdendo tempo com outra coisa. O fato de eu perder tempo e não estar fazendo o que eu deveria fazer, aquilo gerava depois um ataque, uma mínima brecha de 5 minutos. Deus, ele é um Deus que ele é longânimo, mas chega no momento que ele vai fechando o cerco, porque ele quer que os filhos amadureçam. E para de comer essa papinha, começa a comer comida sólida, como Paulo diz. 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Todos nós fomos chamados para ser livres. Não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para me permitir que a natureza humana domine vocês. A liberdade que você tem pode te levar a um aprisionamento. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Eu lembro de um culto que a bispa ainda fala, e falou de várias vezes essa palavra. Mas a maneira que você vai encontrar sentido na sua vida servindo. Não tem outro jeito. Não vai ser o que você compra, com quem você anda, com quem você se relaciona. Eu te garanto, você quer perder tempo na tua vida? Continua fazendo aquilo que é a sua natureza e aquilo que o mundo quer ensinar. Se nós quer parar de perder tempo na sua vida, comece a servir. Sirva as pessoas, invista nas pessoas. Pegue essa informação que você recebe todos os dias e comece a ensinar uma outra pessoa. Estabeleça um mentor, estabeleça um discípulo, começa, e até, como ainda a bispa falou, você precisa de um mentor, precisa de um discípulo, você precisa de um inimigo. Você precisa dessas 3 coisas para você avançar. Uma pessoa melhor que você, que te leve a um outro nível espiritual. Uma pessoa que você possa ensinar, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. E um inimigo, que nunca te deixa na zona de conforto. Chuva é bênção, né? Tomara que ninguém vá embora agora aqui da igreja a pé. Bom que agora já tem um outro motivo para ficar. 14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Repita comigo. Ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é o perigo da chuva, né? Você acaba o jejum. Aí, aqui que é em São Paulo, quem está transmissão, às vezes no interior, é sempre calor lá. Mas você acaba o jejum,
Aí você se alimenta, aí já bate aquele metabolismo, já dá aquela canseira, aí já vem o frio para ajudar e agora a chuva. Aí você vê que o sacrifício aumenta, porque a vitória é muito grande. 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, olha, já vi animal selvagem mais educado que muito membro. Infelizmente, ferindo e prejudicando uns aos outros. Então, cuidado para não acabarem se matando. Tem pessoas feridas que acabam ferindo mais as pessoas do que ajudando. E o Paulo aqui está falando de alguns animais levando a nossa consciência à direção que pessoas irracionais, pessoas que não estão racionalizando. Se a gente racionaliza, a gente começa a buscar essa compreensão que eu estou ferindo, que eu não estou ajudando, que a maneira que eu falo, e muitas vezes eu estou ensinando sem ter amor, aí fica aquela condenação. Chega em casa, condena. Chega no trabalho, condena o cônjuge, condena o filho, condena as pessoas na internet, vive condenando, vive ferindo. Cuidado para não acabarem se matando. 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O teu espírito precisa subjugar a sua alma, subjugando o seu corpo. O seu espírito precisa estar forte. É uma das coisas que mais a gente falou. A carne é fraca. Agora, quando você fortalece o seu espírito, você subjuga as suas vontades. Você não pode mais dar legalidade à sua velha natureza. A natureza que perdia oportunidades. A natureza que reclamava pelas oportunidades. A natureza que questionava as oportunidades. Porque tem pessoas que perdem, podem estar aqui, mas não estão. Tem pessoas que estão e reclamam, porque está. E tem pessoas que começam ainda a pesar a vida daquele que está. 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Nunca vão ter os mesmos desejos. Não espere que a sua carne e o teu espírito vão dar o sinal verde para você ir por esse caminho. Se um está falando que é para a direita, outro vai falar que é para a esquerda. Se um está falando que um é para frente, outro vai falar que é para trás. Nunca vão estar ligadas. Porque sempre o Espírito vem para sacrificar essa nossa natureza. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, fala, o Espírito de Deus me guia, então vocês não estão debaixo da lei, ponto. Se o Espírito de Deus está guiando vocês, acabou. Você não vai viver mais esse peso, esse julgamento. Você tem os frutos do Espírito. E agora eu vou falar dos frutos. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade. Primeiro vai falar o que Paulo começa falando da natureza humana. E depois vai falar dos frutos do Espírito. O que a natureza humana produz? A natureza humana ela produz a imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade, e eu falo todo tipo, eu não preciso abrir muito porque está muito claro. A natureza do adultério, a natureza de gêneros iguais, as coisas vão seguindo. Todo tipo de imoralidade.
Às vezes eu posso não ter uma natureza fazendo na prática, mas os seus olhos são imorais, os seus ouvidos aceitam brincadeiras, comentários imorais. Quem disse? De que maneira a imoralidade pode chegar no meu coração? Visão, palavras, os meus sentidos. Então a imoralidade sexual é uma das coisas que mais afetam as pessoas. A impureza, as ações indecentes. É interessante falar da impureza, porque eu já vi casais virgens casando no altar, né? Aguardando até o momento, né? E para viver, se guardando na teoria, mas impuros. Não tinha feito o ato, mas já tinha visto de tudo, já tinham se visto, simplesmente somente o fato da virgindade. Mas não eram santos. Eram virgens, mas não eram santos. Então, às vezes, você pode ser virgem, mas você pode ser impuro. Então, essa é a questão. Essa é a questão da lei. Ele não vai no ato físico de estar com uma pessoa na cama. Mas o Senhor fala de intenções e motivações. Então, o fato de você desejar e olhar, você já está adulterando, você já está pecando. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é que o Senhor fala de coração. O Senhor fala de intenções e motivações. Então, a impureza, as ações indecentes, 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas. Isso é uma natureza humana. Quem é acostumado em buscar briga para todo lado, briga em casa, briga no trabalho, briga na rua, briga no metrô, briga no ônibus, briga com o cachorro, chuta gato. Pode ter certeza. Uma pessoa que vive brigando, você está na natureza. Ah, porque eu não tenho paciência. Não, porque eu não tenho paciência. Não diz isso. Você não tem paciência, você já está na natureza humana. Porque um dos frutos do Espírito é a paciência. As ciumeiras, os excessos de raiva. Você pode ter raiva. A Bíblia diz, irai, mas não pecai. Mas tem gente que tem raiva mesmo. Quando começa essa ira, vai tomando, o coração é tomado, e aí vem aquela raiva. Agora você quer machucar, você quer ferir a pessoa. A ambição egoísta. Porque a questão não é ambição, nós precisamos ter ambição de coisas maiores. Mas a ambição do reino, e não a ambição para si mesmo. A ambição egoísta é aquela que vem só para você, você só quer para você. A desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o fruto, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos nessa natureza. Eu repito, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza.
que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos. Esse é um dos último versículo de Gálatas 5. Nós não devemos ser orgulhosos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm um orgulho que simplesmente acha que já entendeu tudo. Não aceita nada novo. E nem busca o reanalisar todo o versículo de Gálatas 5. Tem pessoas que acreditam que já chegou no auge. Não é conduzido mais pela natureza humana. Vive pelo fruto do Espírito. É o advogado, é o promotor e é o juiz. Julgam as pessoas. Começa já condenando as pessoas. E vive pessoas assim, com esse orgulho, longe da humildade. O que acontece? Deus precisa passar de volta no deserto para humilhá-las novamente. Nós não precisamos mais ver isso. Falta 2 meses para o ano acabar. Nós precisamos acordar. Eu preciso questionar tudo. Se eu não estou tendo resultado, por quê? Uma das orações que a bispa ainda nos trouxe para cada um de nós realizar. Coloca a mão na cabeça assim. Fala, meu Deus, traga a luz às minhas trevas. Traga a luz às minhas trevas. Nós precisamos pedir a Deus. Me revela. Traga a luz. Me mostra o que eu não estou vendo. Me mostra o que está escuro, o que está apagado. Tem coisas que a gente não está conseguindo ver. Tem escamas que precisam ser tiradas. E você precisa ter humildade, porque se eu não tiver nem a acreditar nessa oração, que eu preciso que Deus me revele coisas, eu caio de novo no orgulho. Nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. E peça para Deus trazer à luz as suas trevas. Peça para Deus te revelar aquilo que até então está obscuro, até mesmo está escondido, até mesmo você escondeu. E muitas coisas a gente não quer trazer à tona. Porque até vem de um passado difícil, de um tempo de abuso, de dificuldade. Mas tudo que eu escondo tem poder sobre mim. Será que você não está escondendo muitas coisas, acredita que elas estão resolvidas? Mas elas não estão resolvidas. E o Senhor quer que você traga a luz. Ele quer que você enxergue e tenha humildade e esse desejo de enterrar essa natureza, de viver o melhor tempo da tua vida, mas é um tempo que você vai ter que se esforçar, vai ter que cavucar, vai ter que procurar, vai ter que entender, se eu estou buscando tanta coisa, por que eu não recebo? Se eu quero cura, se eu quero paz, se eu quero prosperidade, por que eu não estou vivendo? Tem processos. A gente sabe que tem processos. Tem um tempo determinado para cada coisa, mas tem pessoas que estão há anos e não dão um passo. E não questionam nada, e não se questionam. E quando começam a questionar, a primeira coisa que ela questiona é a igreja. Questiona o pastor. Questiona até Deus. Mas não se questiona. Nós precisamos nos questionar.
Porque Paulo ainda diz, precisa ser castrado isso. Precisa ser cortado. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Chega! Chega de viver assim. Essa vida infeliz. Dá 2 passos para frente, 3 passos para frente, dá 10 para trás. Oscila, por quê? Porque é orgulhoso, orgulhosa, arrogante, teimosa, teimoso, imoral. Gálatas 5 fala tudo. A natureza humana. E começa lá em cima. Quando eu deixo um pequeno fermento entrar. Quando eu vivo pela lei, somente aquilo que eu posso mostrar. A lei é aquilo que você apresenta. A lei mostra, se apresente. Esqueça seu coração. Somente se apresente, pareça santo. Mas você não precisa ser santo. Somente pareça. O parecer basta para a lei. Porque a circuncisão é aquilo que é visto. Mas quando o Senhor fala de circuncisão do coração, o Senhor fala de algo que vem de dentro para fora. Algo que vem te corroendo. Quando você lembra e olha para trás, você não quer mais ser essa pessoa. Essa pessoa, ela chega a te dar tristeza, te dá nojo de quem um dia você foi. Quando olho para trás, eu vejo aquela pessoa que eu fui, eu falo, meu Deus, como eu fui tonto, como eu fui tolo, como eu perdi tempo na minha vida. Meu Deus, que nós possamos hoje passar uma risca no chão e nunca mais perder tempo. Nunca mais viver uma vida oscilante, pensando em nós mesmos, com ambições egoístas. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, meu Pai, por esse culto, por essa palavra. Meu Deus, que essa pessoa ela possa ter pego, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, possa, através dessa palavra, fazê-la lembrar. Porque o Senhor, meu Pai, faz nós nos lembrarmos. O Senhor incomoda. Meu Deus, que nós possamos ainda, Senhor, ter todos os dias, meu Deus, essa sensibilidade do Espírito. Que isso, meu Pai, possa fazer parte da nossa vida. E que nunca mais venhamos a viver esse tempo de orgulho. Esse tempo, meu Deus, que muitos acreditam que já sabiam tudo. Não precisam aprender mais nada. E todo dia, meu Pai, o Senhor nos ensina. Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. E quanto, meu Pai, mais eu reconheço que eu não sei, mais eu me torno sábio. Porque, meu Pai, nós estamos dispostos a aprender. E que hoje, meu Pai, esta lição venha ser ensinada a cada um de nós. Que possamos estar dispostos a aprender todos os dias. A aprender, reaprender, aprender, reaprender, aprender, reaprender, meu Deus. E que sim, meu Deus, tudo começa, meu Deus, matando, meu Pai, o velho homem, a velha mulher, essa velha criatura que só nos impede de viver, meu Deus, um tempo, meu Pai, de alegria, de plenitude, de abundância. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Eu preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor. Coloque a Tua mão na nossa vida. Que o Senhor possa, meu Pai, nos elevar a padrões maiores. E que hoje, meu Deus, decisões internas sejam tomadas. Que cada um, meu Deus, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.